Eles começaram e ninguém sabe onde isso vai parar. Já tem alguns dias que eu estou tentando avisar que esse pessoal tá indo pro tudo ou nada. Eles estão dispostos a destruir, acabar com o Brasil, botar fogo na nossa nação, desde que eles possam reinar sobre as cinzas. E o nível de desespero do governo chegou a tal ponto que eles começaram a quebradeira. Agora sim eles estão super perigosos. Entraram no modo desespero. Exército apreende 42 toneladas de drogas durante operações na fronteira. É isso mesmo. O Exército Brasileiro, através do Comando Militar Oeste, apreendeu cerca de 42 toneladas de drogas durante o primeiro semestre de 2025, durante operações nas regiões de fronteira nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Segundo a força, estima-se que o prejuízo causado ao crime organizado ultrapassa 109 milhões de reais. Gilmar caiu fora e deixou Moraes na corda bamba. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator da ação do PSOL contra a votação no Congresso Nacional barrando o aumento do IOF, alegando conexão com a ação do PL, que está sob a relatoria de Alexandre de Moraes e que questiona a ação do governo de aumentar o tributo. Gilmar caiu fora. Assim, Moraes também é relator da ação apresentada pela Advocacia Geral da União, que pretende não só confirmar a validade do decreto de Lula que alterou alíquotas do IOF, mas também derrubar a decisão do Congresso, que suspendeu com ampla maioria os efeitos da medida. Caso o ministro atenda ao Palácio do Planalto e suspenda a decisão dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu terceiro mandato com a suspensão do decreto. Moraes está visivelmente abalado. Outros ministros já se manifestaram sobre a real possibilidade de sanções dos Estados Unidos. A conta está chegando. E agora, Moraes vai ficar contra o Congresso e pôr o pescoço na reta para defender Lula? É o que vamos ver. Urgente, MST invade sede do Itaú pedindo mais impostos. É isso mesmo. O MTST e a Frente Povo Sem Medo ocuparam o prédio onde fica a sede do Banco de Investimento Itaú, localizado na Avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, pedindo pela taxação dos super ricos, justiça tributária e inclusão dos milionários no imposto de renda e do povo no orçamento. Eles começaram e ninguém sabe onde isso vai parar. Já tem alguns dias que eu estou tentando avisar que esse pessoal tá indo pro tudo ou nada. Eles estão dispostos a destruir, acabar com o Brasil, botar fogo na nossa nação, desde que eles possam reinar sobre as cinzas. E o nível de desespero do governo chegou a tal ponto que eles começaram a quebradeira. Bom, antes de te explicar, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é agora um deputado federal que está sendo cotado para se tornar ministro do governo Lula. Só que Guilherme Boulos, para quem não se lembra, ele é conhecido por ser líder do grupo MTST, Movimento do Sem Teto. Ele já foi detido, inclusive, ele apoiava quebrar a MASP, destruir as coisas, quebrar janelas, botar fogo em tudo. Ele era um líder de um grupo que, na minha opinião, é um grupo terrorista. Tudo bem. Ele chegou até mesmo ao ponto de indicar um membro do MTST para comandar a Secretaria das Prefeituras no governo Lula. Bom, guarde isso na sua cabeça. Agora vamos falar da Faria Lima. Isso mesmo, Faria Lima. Ali no Rio de Janeiro, Faria Lima, onde ficam milionários, inclusive, tá? Apoiou Lula. Olha que curioso. Os ricos, os milionários, investidores apoiaram Lula na campanha de 2022. Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indecisos do Lula. E agora eu quero te falar disso aqui, ó. Com Lula, Itaú tem a maior lucro da história deste país. A sede e o banco e o prédio mais caro do Brasil fica na Faria Lima e é do Banco Itaú, que nunca ganhou tanto dinheiro na sua história como ele está ganhando agora com o governo do Lula. Então vamos lá. Lula está fazendo os bilionários e milionários ficarem mais bilionários e mais milionários. Guardou tudo isso? Tá, agora nós vamos para a quebradeira de hoje. Esse daqui é o prédio do Itaú na Faria Lima.
E esse pessoal que você está vendo aqui é o grupo do MTST, liderado por Guilherme Boulos. Neste momento, eles estão invadindo um prédio, uma propriedade privada em São Paulo, na Faria Lima. Sabe qual que é a agenda deles? É lutar contra os ricos. Eles querem taxação dos ricos. Engraçado é que não tem nenhum pobre aí, você pode perceber, né? Não, mas não tem nenhum pobre aí. Taxação dos super ricos já. Essa é a bandeira deles. O povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui. Sim, o pessoal do Boulos está indo para as ruas, o pessoal da esquerda, do governo, está indo para as ruas pedir mais impostos. E aqui é uma imagem desse mesmo pessoal com as suas bandeiras, tá, do MTST, um grupo socialista, comunista. Tá? E aqui um leve discurso de uma pobre do MTST. Tributação dos super ricos já. Tributação para... Tributação já. E ele está pedindo uma manifestação no dia 10 em defesa do Lula contra o apoio do Congresso à direita, pedindo, na verdade, mais impostos. Eles querem quebrar o Brasil, e eu disse quebrar tanto financeira, economicamente, quanto fisicamente. Eles vão incendiar o Brasil, eles querem causar o terrorismo agora e querem convencer a população de que este governo que teve o apoio dos bilionários, o apoio dos milionários, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro assim na vida deles, um governo que vive de viagens internacionais para apartamentos 5 estrelas, compras milionárias, sofá de 200 mil, cortinas de 80 mil. Esse pessoal quer se postar agora como defensores dos mais pobres. Boulos, que viaja de jatinho. Tudo bem, esse é o jeito deles de fazer política. A pergunta que fica é: a população ainda vai ter a capacidade de cair nessa ladainha? Será que ainda vão ter pessoas que vão acreditar nessa palhaçada? No governo do Lula, os ricos ficaram mais ricos como nunca. E agora eles querem ir para as ruas falando que são a favor dos pobres. Pobres que agora não conseguem encher um carrinho de compra, que não conseguem comer picanha, que a cerveja está mais cara, que não conseguem pagar a mensalidade dos filhos por causa dos impostos que eles criaram. E agora eles querem ir para as ruas pedir mais impostos, porque agora é para ajudar os pobres. Agora sim eles estão super perigosos, entraram no modo desespero. Repararam como nos últimos dias o comportamento, a postura do governo Lula mudou drasticamente, não só nas redes sociais, mas até mesmo na imprensa? E eu vou te explicar o que está acontecendo. Nos últimos 2 anos e meio, Lula fabricou, criou e multiplicou o número de pobres no Brasil. E aí, de repente, ele se lembra que ele é a favor dos pobres e que essa luta é pelos pobres, e ele só não consegue melhorar a situação da economia no Brasil por culpa do Congresso. Quando Lula compra essa guerra com o Congresso, há uma mensagem muito clara, que é a seguinte: ele já sabe que não consegue aprovar mais nada, o Congresso pôs um ponto final nos seus impostos, nas suas taxas e tributos, então ele partiu para a campanha. Lula está literalmente em modo campanha 100%. Não há mais governança, não há mais preocupação com a economia do Brasil. Na verdade, Lula está no modo quanto pior, melhor. Porque quanto pior ficar, mais ele vai usar a máquina dele para culpar outras pessoas pelas mazelas e pela miséria crescente no Brasil. Então, ele foi para a Bahia ontem, né, para participar de um evento lá da Independência da Bahia, e aí ele aparece em cima do carro com isso aqui, ó. Essa daqui é a nova imagem do PT. Taxação dos super ricos. Diálogo e Ação Petista Associação. Por que ele está com essa plaquinha aqui, junto com o governador mais incompetente do Brasil e a Esbanja, a primeira-dama que mais gastou dinheiro público na história do nosso país?
Lula percebeu que não tem como mais manipular ou comprar votos no Congresso. O Congresso pulou fora do barco. Então ele vai culpar o Congresso pelas mazelas que hoje o Brasil está vivendo. E ele vai culpar o Congresso como se o Congresso defendesse os ricos, e o Congresso só se importa com os ricos, e ele está lutando pelos pobres. Agora vamos dar uma analisada em alguns fatos. Primeiro, PT convoca influenciadores para reunião sobre guerra do IOF nas redes. Reunião do Clube de Influência. Eu tô com Lula, quarta, 2 de julho, pelo Zoom. Ontem, o governo fez uma reunião com os influenciadores. É o gabinete do ódio real, para tentar convencer e financiar essas pessoas a saírem em defesa do Lula. Sem falar da maciça campanha que o Lula está injetando milhões e milhões do nosso dinheiro para tentar falar que ele é o salvador, o homem dos pobres. E o resto quer continuar defendendo os ricos, tá? E aí o edital aqui do editorial do Estadão. Arreganho em nome dos pobres, impopular, politicamente frágil, fiscalmente desacreditado e sem agenda sólida a apresentar ao país. O governo parece só ter enxergado o caminho do populismo estridente. Vamos continuar. Eu quero que todo Aqui uma fala dele recente para você entender o desespero que o Lula se encontra. mundo saiba, eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar, de administrar e cuidar do povo. De quê? De gostar, de administrar Diga. e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico. Lula não gosta dos ricos, certo? Lula está com um discurso agora anti-Congresso, um discurso anti-rico e a favor dos pobres. Vamos dar uma olhada. Essa daqui foi a pessoa que o Lula escalou para liderar a campanha anti-ricos nas redes sociais. Da esquerda, ela é uma das pessoas, né? É um homem trans, então a gente tem que falar ela, senão a Polícia Federal vai me buscar na minha casa. Ou é mulher trans, eu não sei, eu não entendo esse trem. Érica Hilton foi escalada por Lula para ser a porta-voz da campanha contra os ricos, contra o capitalismo, né? Inclusive, antigamente ela falava isso aqui, ó, precisamos destruir o capitalismo. Só que recentemente, a número 1 da campanha do Lula foi pega aí nos esquemas esquisitos, né? Pagando um maquiador com dinheiro público, pagando um esquema de segurança que não é liberado pela Polícia Federal, que é um trem muito estranho, pagando nariz, cirurgia no nariz com dinheiro público e não só isso. Olha essa foto que foi postada dela. Essa aqui é a Érica Hilton. Posta look com bolsa Bottega Veneta de R$24 mil. Olha a bolsa aqui, ó. Na verdade é 27 mil, né? Então essa é a pessoa que o Lula escalou. Aí o Lula teve que colocar chega pra lá nela. Muito escândalo, tá envolvida nos esquemas esquisitos aí, postando com bolsa. Agora vamos falar sobre o Lula e o relacionamento dele com o dinheiro público. Se o Lula é realmente contra os ricos ou não. Sobre Lula, gasto com diárias e passagens bate recorde. Lula é a Janja, tá? Tem sido o presidente que mais gastou com o dinheiro público na história do Brasil. Aumentou em 29% em 2024, do ano de 2024 para cá, e em 2024 já era um recorde também. Ele e a Janja viajando o mundo, ficando em hotéis de 5 estrelas, com diárias de R$80 mil. Não só isso, ao longo desses seus 2 anos e meio de governo, Lula subiu ou criou impostos 24 vezes. Aí eu te pergunto, foram impostos contra os ricos? Foram impostos para taxar os ricos? Não foram impostos para taxar os ricos e eu vou te mostrar. Mas antes de te mostrar, agora vamos mostrar a equipe da lacração do Lula. Captação via Lei Rouanet tem o maior primeiro semestre da história. Isso aqui é a Lei Rouanet em 2023 e 2024, tá? Isso aqui é o Lula dando dinheiro para quem? Para artistas da Globo, para Gilberto Gil, Chico Buarque, Preta Gil, esse pessoal que fizeram campanha para ele que não tem engajamento nenhum, mas tem o nome pesado nas campanhas. Isso aqui é o Lula dando dinheiro para quem já é milionário, tá? Isso aqui é em milhões, tá bom? Ou é bilhões, acho que bilhões isso daqui. Isso aqui são bilhões que estão sendo dados para quem já é milionário. Agora vamos lá.
Governo estima arrecadar 700 milhões com taxa das blusinhas. Aqui é um imposto que o Lula trabalhou para implementar, pagou o Congresso através de emendas para que fosse aprovado e para taxar os mais pobres. Taxar as blusinhas é literalmente taxar os mais pobres, aqueles que não têm dinheiro de comprar uma roupa na loja por causa dos impostos que tem no Brasil. Então ela compra diretamente da China, porque vem sem impostos mais barato. Lula coloca imposto nisso daí. Recorde de endividamento expõe fratura no crescimento econômico do Brasil. Endividamento das famílias brasileiras. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Inadimplentes não conseguem pagar, estão endividados. O Brasil bate recorde de empresas inadimplentes devido a pedidos de recuperação sobem. Paraná Pesquisa, 67% não acreditam na promessa de picanha e cerveja. 71% acham que preços no supermercado subiram com o governo Lula. Tô me tremendo de nervoso. Aqui é outra coisa que eu vou fazer agora. Então, assim, Lula, ao longo do seu governo, taxou cada vez mais os pobres, não os ricos. Ele taxou cada vez mais e com mais peso os pobres, os mais vulneráveis. Hoje o pobre não consegue comer como comia em 2022, em 21 e em 20. Ele não consegue mais sobreviver com a mesma qualidade de vida que tinha lá atrás. Então nós temos mais pobres no Brasil. Se o preço das coisas aumentam, nós temos mais pessoas pobres, porque mais pessoas não conseguem comprar tudo que elas precisam para sobreviver e entram na faixa da pobreza. Lula multiplicou o número de pobres no Brasil. E agora ele se posiciona como o salvador dos pobres. E agora está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para fazer uma campanha milionária para convencer as pessoas mais simples, menos instruídas, de que ele veio para ajudar e que quem é o responsável pela pobreza é o Congresso. Olha, de certa forma, o Congresso tem culpa no sentido de que durante muito tempo o Congresso votou os projetos de aumento de impostos porque eles vendiam seus votos por emendas e cargos. Mas chegou um momento que até a parte ruim do Congresso, tem uma parte que é ruim, parou e analisou. Não tem como mais. O povo está muito ruim. A situação econômica está terrível. Não tem como mais aprovar nenhum projeto de imposto. E aí o Lula começa a ruptura, culpa o Congresso pela situação que o Brasil está. Isso porque o Congresso não quis continuar o caminho que ele estava traçando, que é o caminho da miséria e dos impostos. E por que ele está fazendo isso? Agora vamos lá. Lula desistiu de trabalhar com o Congresso. Ele sabe que não aprova mais nada. Ele sabe que a situação é terrível, a miséria vai aumentar. Então ele já se posiciona agora como o cara que veio salvar os pobres. É aí que eu fico puto. Ele fabrica os pobres, multiplica o número de pobres, causa uma ruptura, pega o dinheiro que ele roubou através dos impostos e agora convence o Brasil de que ele é o protetor dos pobres. E o perigoso, tem tanta gente no Brasil que ao longo das últimas décadas foi imbecilizado, emburrecido e doutrinado que muitos vão acreditar nessa história. E para você entender a situação tão grave que é, eles vão para as ruas pedir mais impostos. Boulos convocou para o dia 10 a mobilização da esquerda para ir para as ruas para pedir, gente, isso aqui é ridículo, pedir mais impostos. É a primeira vez que nós temos no Brasil a história absurdos e vai ter gente que vai. Vai ter pessoas que vão sair das suas casas para ir para a rua para pedir mais impostos, achando que esses impostos vão para os ricos. Não, meu filho. Quem paga vai ser sempre o pobre. Qualquer tipo de imposto, não importa onde você coloque, quem acaba pagando é sempre o mais pobre. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.